Querido Ju tá entrando. Vamos ver se ele tá entrando aqui. O tema de hoje. E aí, Oi, Cris. Ju? Agora que eu tava escutando a live, agora tá normal o som. An- Jura? antes de eu entrar aqui, eu tava te escutando, tava baixinho ainda, Ah, mas agora tá normal. olha, então a gente fez mágica aqui, viu, Ju? Porque eu falei, vamos manter, né? Mas eu não É, sabia. Tá me escutando bem? Eu coloquei aqui o tema. agora eu tô escutando bem. Ai, eu tô te escutando super bem também, te vendo aí É, bem. me deu a impressão, assim, só Ah, que quando você tava falando sozinha, né, e tava mexendo como se fosse, parecia um barulho mesmo do microfone ou um conector, alguma coisa assim que tava mais alto que sua voz, assim. e Agora agora tá normal. normalizou, tá? É, Gente, então tá bom. Os mistérios acontecem, né, Ju? total. É, Muito bom. é já para entrar na energia do tema mesmo, né? Já, Que tem a ver com inocência, né? Pureza e vulnerabilidade, acho que é total isso. total, gente. Então, quem tá chegando aqui, quem já tá aqui com a gente, uma alegria muito grande. A gente está indo para nossa quarta semana. Hoje a gente está fazendo um mês, né, Ju? Nossa, Nós estamos aqui passa na voando. voando, voando literalmente. Então, para quem está chegando hoje pela primeira vez, todas as segundas-feiras, às 11h11, a gente tem aqui um encontro marcado com você, para a gente trazer dentro do oráculo das nove dimensões, nós temos 81 estados de consciência. Cada estado de consciência representa uma casa. E hoje a gente vai trazer a casa da pureza vulnerável, né? E já começamos com uma vulnerabilidade aqui, porque o som ele estava em desajuste e agora estamos já com vocês e ao vivo e a cores. Deixa eu ver até onde foi minha cartinha, viu, Ju? Porque ela caiu aqui. Não sei se está aí com Ah, é. você, Deixa eu ver. Acho que eu deixei a minha dentro do livro aqui. para a gente começar lendo. Então, para quem ainda não assistiu, tá aqui no nosso Instagram. A primeira casa que a gente falou, nós falamos da humilhação. Depois a gente falou na segunda semana da projeção. A semana passada a gente falou da traição. Então, três casas que permeiam feridas emocionais e permeiam as máscaras do ego. E hoje a gente vai falar sobre a pureza vulnerável, que está lá na oitava dimensão, que toca nossas dádivas manifestadas. Então, enquanto o Ju também vai procurando, porque a nossa carta aqui voou, né, para a gente ler, a gente gosta de começar lendo a carta. Eu vou começar lendo Você achou, Ju? Não, mas eu tô no livro aqui, assim, qualquer Ah, coisa. É, achei. Tá dentro do livro minha. Tá bom. então tá bom. Perfeito. Então eu vou ler a carta e percebam como é que chega já a carta da pureza vulnerável do nosso oráculo. Depois eu vou até mostrar a capinha do oráculo de novo para quem não viu ou está participando hoje aqui com a gente da primeira vez, para a gente começar a trazer, né, insights e clarezas de algo que às vezes não é óbvio sobre a pureza vulnerável, para a gente conversar aqui no nosso pensar, sentir e agir e criar desse momento um momento para nossa semana ficar mais consciente, para a gente ficar mais atento, atenta sobre essa nossa pureza vulnerável que muitas vezes a gente nem valoriza e ela é tão relevante quando a gente se conecta conscientemente com ela. Então, a casa 71 ela diz o seguinte: a pureza vulnerável é a qualidade de quem se mostra como é, sem máscaras, filtros ou defesas, assumindo sua humanidade, sua fragilidade, sua imperfeição. A pureza vulnerável é uma dimensão avançada do autoconhecimento, pois quando nos conhecemos melhor, podemos nos aceitar melhor e expor nossas vulnerabilidades com a coragem natural. Então, o primeiro ponto é a gente perceber que vulnerabilidade não é fraqueza.
vulnerabilidade é uma grande força que nos dá coragem para ir além, né? E até lembrei daquele documentário da Brené Brown, né, que ele é bem famoso lá no TED Talks, né, Ju, o poder Uhum. da vulnerabilidade. Então, fica aí também a recomendação para quem não viu ainda esse documentário ou quiser rever depois da nossa live, vai ter tudo a ver com essas perguntas que agora eu vou ler também. Como a pureza vulnerável pode lhe trazer mais intimidade e conexão profunda com os outros? Como você expressa a sua pureza vulnerável nas suas relações, sentimentos e desejos? O que você pode fazer para acolher e respeitar a pureza vulnerável dos outros também? Então, como é que chega aí para você, Ju? Eu Abrindo fiquei aqui com vontade a de, casa. quando você estava lendo, eu estava olhando aqui, né, as palavras que tem no livro, né, assim, para quem tem o livro também, tá na página 246, né, e quem não tem ainda, vale muito a pena, assim, porque é uma canalização, né, Cristian, Sim, é um aprofundamento, assim, da parte intelectual, mas também que vai além disso. E o livro ele fala um pouco assim sobre a inocência da criança também. Vou ler um sim, trechinho aqui que ele fala, né? A pureza vulnerável é como a visão de uma criança explorando um mundo novo, sem medo, sem barreiras, confiando plenamente no que acontece à sua volta. Nesse estado, a inocência permite um relaxamento das defesas, uma interação autêntica e menos reativa, como se cada experiência fosse uma nova descoberta, livre de maldade, preconceitos e medos. E o que me veio assim também, né, até mesmo com o que se passou, né, agora aqui no começo, assim, eu vejo que hoje em dia a gente está com, me remete até um pouco assim de impaciência, né, muita velocidade para olhar as coisas e ter um estímulo rápido, assim, então isso também se reflete nas relações, provavelmente com a gente, que é mais difícil de reconhecer, e com o outro, assim. Então, se o outro não desempenha algo rápido, você já tem um julgamento. Falar, então tal pessoa é desse jeito aqui, né? E sim, começa a criar os rótulos, mas se você não tiver um olhar puro e vulnerável, não vai dar para ver a parte essencial. Todo mundo tem uma parte que ela é pura e essencial, mas o primeiro julgamento, né, ou a primeira barreira levantada, ela impede da gente ver, né, em primeiro lugar, quem nós somos, e aí também, por consequência, você não vai conseguir enxergar verdadeiramente qual é a luz do outro, né? É mais fácil a gente olhar a crítica, o defeito, e daí talvez, hoje em dia vou passar a tela, vou para outro lugar, né? Vou fazer tal coisa ou vou acessar outra pessoa, né? sim, E aí acaba, eu acho que banalizando um pouco assim algo que pode ser muito rico, né? Então, para perceber de alguma forma a pureza vulnerável, em primeiro lugar você precisa estar num estado de vulnerabilidade e presença para perceber as sutilezas, né? Então, vai um pouco além só do que entender isso intelectualmente, mas de fato precisa vivenciar, né? Começar a sentir. E aí me vem a lembrança do que a gente falou um pouco na preparação, Cristi, de quebrar, né? De partir o coração. Todo mundo em algum perfeito. momento da sua história tem o coração partido. Mas isso significa que em algum momento, então, o seu coração está vivo, né? Ele está pulsando e você está buscando por experiências que te conectam a essa pureza. Mas, inevitavelmente, o seu coração vai se deparar com desafios, né? Com questões que vão pôr à prova a sua coragem mesmo, né? Se você quer viver no presente, desbravando o momento presente, o coração ele vai se fechar e ele vai se abrir, né? E isso é prova de que a sua energia tá passando por você, né? Que tem vida pulsando, assim. Então foram alguns pontos
que me vieram aqui conforme eu estava lendo, e aí eu também acessei um pouquinho aqui no livro, né, dessa criança que no fundo pulsa a vida, né? E isso é diferente de uma inocência, entre aspas, boba, né? Que pode Sim. ser levar a vida brincando, mas de um certo modo automático, né? Que a gente conversou um pouquinho. E aí, te ouvindo, Ju, eu acho que esse é um grande ponto para a gente destacar mesmo. É uma pureza vulnerável que leva para uma inocência consciente que nós estamos trazendo. É uma pureza que nos protege. E nos protege em qual sentido, né? Trazendo para a nossa prática. Quando a gente está no aqui e agora, com essa vulnerabilidade, que inclusive acabou de acontecer entre nós, se a gente fica rígido, né? Inclusive, nossa, eu marquei 11h11 e as pessoas vão estar lá esperando e o que que vai acontecer, né? E me veio Uhum. uma imagem assim, né? O bicho papão vai me comer, trazendo uma imagem bem infantil e ao mesmo tempo que amedronta, se a gente não tem essa clareza. Por outro lado, se a gente sai dessa expectativa, né? Porque a expectativa é a mãe da frustração, em todos os sentidos. Se a gente sai dessa expectativa, relaxa. A hora que eu falei pro Ju assim, Ju, e agora, mantemos, vamos fazer à noite para manter semanal. Aí a gente já falou, não, vamos manter mesmo assim. Aí pronto, voltou o som. E aí a gente está falando de mudança vibracional, né, Ju? E de alguma forma a gente também precisa perceber que essa pureza vulnerável, ela acessa um poder em nós e com o mistério maior da vida, que fica muito mais leve viver, né? Pensando agora na prática o que aconteceu com a gente. Porque se a gente fica rígido ou frustrado ou apavorado com o que vai acontecer, pronto, eu já perdi essa pureza vulnerável, que no fundo é isso que o Ju falou, é uma ausência mesmo de julgamento, começando pelo nosso auto-julgamento, né? Até deu um joinha aqui, ó, o Instagram. Começando pelo nosso julgamento. E aí você falou algo que é muito relevante. Inocência não tem nada a ver com ser bobo, né? Porque às Uhum. vezes a gente, na nossa pureza vulnerável, é interpretado por nós ou pelos outros como sendo o bobo. E aqui não é o bobo inteligente que a gente fala, né? Que também tem um arquétipo nesse Uhum. sentido. É um bobo mesmo de estar sem olhar para o que está acontecendo, como se a gente fosse uma criança inocente que não sabe o que está acontecendo. Parece até meio contraditório, mas é isso que a gente quer trazer aqui para vocês, para a gente convida vocês a abrirem o coração de vocês aqui, literalmente, né? E abrir a imagem que o Ju trouxe, o coração partido, porque precisa ter coragem de abrir, aonde às vezes a gente está, né, se sentindo desde a primeira casa humilhado ou projetando coisas nos outros, expectativas e também se sentindo traída ou traindo as situações, para a gente elevar essa vibração que nós vamos estar trazendo aqui, requer essa coragem. E aí você trouxe um termo, Ju, na nossa preparação que eu queria que você trouxesse, né? Que tem a ver com a confiança, que não é nada óbvio, que ficou muito bacana entre nós. Você lembra dele? Não, Eu falo, eu do, lembro, eu do lembro. termo em si, do termo em si, não. Tá, então vamos lá. Vou lembrar, gente, que ficou para mim relevante, né? Então imagine um coração partido, Ah, né? Se eu tenho um coração partido, eu vou ter primeiro uma possibilidade de cicatrizar, né, esse coração partido. Você tá lembrando, né, sim, depois sim. dessa outra. Então, quando a gente tem um coração partido, muitas vezes a gente quer cicatrizar a qualquer custo. E o que que a gente está chamando de qualquer custo? Ou fingir que nada está acontecendo e se anestesiar com outras coisas, ou buscar alguns recursos muito doloridos para aumentar aquela ferida emocional que fez com que aquele coração ficasse partido, ou a gente tem uma forma, dentro da pureza vulnerável, de costurar esse coração, né? E aí o Ju trouxe um termo novo que ficou muito forte para mim, que é o autofiar, né? Uhum. Então, o autofiar para autofiar, que
confiar novamente em si mesmo, né? A palavra confiança vem de fiar juntos, mas o autofiar é ter essa coragem de perceber que a gente tem esse poder divino dentro de nós, e todos nós temos, com esse autoconhecimento profundo, de se autofiar e não precisa ser sozinho, com apoio de alguém, uma parceria de pessoas, de profissionais que a gente escolhe, ou com uma rede que faz parte da nossa vida, seja uma comunidade, um grupo de pessoas, um grupo de amigos. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, Ju, que não é nada óbvio. E até quando você estava falando, assim, veio que mesmo que você esteja com um profissional, o profissional ele vai facilitar para que você vai fazer, né, suas ligações no seu próprio coração. Né? O profissional ele pode trazer uma visão, né, facilitar esse Sim, caminho, mas quando você vai junto fazendo essas ligações, né, esse auto costurar, esse auto fiar, assim, você se empodera, né, da sua vida, do seu processo. E aí, a questão da pureza, né? É como se você estivesse ainda pegando a questão da criança, só que essa cicatriz vem com a experiência. sim, Então, a cicatriz, ela remete a uma lembrança, né? É uma marca, mas que pode ser leve, né? E que no conteúdo ali, né? O mapa, né? O próprio desenho da cicatriz, esse autofiar, pode estar ali o segredo de o que é leve ali é o aprendizado, né? E é isso que pode ser usado em outras experiências para o coração estar expandido, né? Tá sim, aberto, assim. Então, a gente até falou uma coisa que me vem agora aqui, né? Para quem de alguma forma busca o caminho de autoconhecimento ou estuda algumas vertentes, né? Eu estudei bastante vim da linha do yoga, então se fala muito sobre o caminho da iluminação. Seria um caminho assim, falando dos pontos energéticos, de abertura dos chakras, da energia tá circulando e é como se fosse você estar totalmente consciente, né? E eu vejo esse caminho hoje assim como são etapas, mas que no fundo a iluminação não tem uma chegada. Toda hora a gente está iluminando um ponto de consciência, e quando você iluminou esse ponto, tem muitos outros pontos, né? Então não vai se chegar a algum lugar. Mas o que eu entendo como iluminação é que cada ponto de consciência vai deixando sua vida mais leve. Você vai sentindo mais paz de espírito e chegando mais perto do que quando a gente chegou aqui nessa vida, como um bebê, né, sim, puro assim. Só que qual que é a diferença dessas marcas, né, dessas cicatrizes que no fundo representam nossa experiência? É que você, né, eu como adulto, está tomando todo esse aprendizado, mas ainda acessando a pureza dessa criança, né, de ser vulnerável até para, como está aqui no livro, assim, né, Cristian, para reconhecer que a gente é aprendiz. sim, Mesmo que você tenha muita experiência, que você estude muito, assim, ainda vai ter o ponto que ainda assim tem muitas, são infinitas informações, infinitos conhecimentos. E aí, tendo a pureza vulnerável, assim, vai ficar mais fácil de acessar algo novo, né? De ter um novo aprendizado, assim. E aí, o que me veio quando você falava assim também, né, do coração é não ter pressa, que foi um pouco do que a gente começou para a sim. live, assim, né? Se a gente tivesse pressa, talvez assim não estaria mergulhado, né, e aprendendo sobre esse conteúdo. Mas quando eu fecho bem um ciclo de morte, né, que no fundo é um fechamento assim, automaticamente eu estou habilitando meu coração para ele se abrir para algo que ele ainda talvez não conheça, mas já com a experiência da cicatriz, né, do passado, assim. E assim a vida vai voltando a pulsar, não do mesmo lugar, né, mas de um lugar novo, assim, com essa cicatriz. E aí as perspectivas passam a ser totalmente novas, né, Cristi? Nossa, totalmente. Eu convido até vocês, gente, enquanto o Ju estava falando, me vieram várias conexões, vários pontinhos aqui de luz. E eu convido vocês que estão nos assistindo aqui com a gente, depois vão assistir gravado, pense em todas as cicatrizes que você teve no corpo, né? Que você tem agora.
que você tem no corpo. Pense, me veio uma que eu vou contar um caso meu aqui. E aí, a hora que você estiver pensando o que que ficou mais vivo para você, escolha uma cicatriz agora, né, que está em mente, talvez você toque até seu corpo por conta disso, ou verifique. E primeiro, assim, o que que significa a cicatriz, né? Tem alguns pontos que me vieram escutando o Ju agora. A cicatriz primeiro relembra que nós não somos seres perfeitos, que pureza vulnerável não é ser perfeito. Aliás, quanto mais pureza vulnerável a gente tem, talvez a gente tenha até mais cicatrizes. O ponto quando a gente tem pressa para cicatrizar algo, e o Ju também falou da pressa, né? A nossa cicatriz, ela não vai cicatrizar como o corpo poderia se autorregenerar. E aí eu estou falando uma questão física ainda, né? Que para a gente chegar na questão mesmo emocional e até mental. Mas se a gente olha no nosso corpo, todas as cicatrizes que a gente teve, a gente deu tempo para o corpo se regenerar, e a gente olha agora para essa cicatriz e percebe assim, qual é o aprendizado, qual é o evento que eu tive com aquela cicatriz e que me trouxe até aqui. Isso é muito pureza vulnerável. E nessa autoiluminação de perceber assim, quem eu seria sem essa cicatriz? Eu tenho essa clareza de quem eu seria sem essa cicatriz? Que rumo seria a minha vida sem essa cicatriz? E eu lembrei, Ju, eu tive quando eu fiz 41 anos, eu estava acampando com a minha família, né? E com muitos amigos queridos. A gente estava, nossa, eu acho que umas 35 pessoas em Joanópolis, que é um dos campings que a gente mais ama, é bem natureza, né? E Uhum. no dia do meu aniversário, na noite do meu aniversário, eu tive um processo bem profundo comigo mesmo, né? De renascimento. Eu quase não dormi. E tava muito frio. Eu nasci em agosto, né? 17 de agosto, tava muito frio. E lá é bem perto do rio onde a gente acampa. E eu tava praticamente sem dormir a noite inteira. O Evandro tinha que me aquecer, eu tremia, né? Parecia mesmo que eu tava renascendo. E a gente acordou, tomamos café, tal. Falei, vamos fazer uma trilha que a gente tinha combinado. E na hora que a gente foi fazer uma trilha, eu caí. E caí feio, sabe? Meu joelho aqui direito, enquanto você falou, eu lembrei disso. Meu joelho direito, ele estava sangrando muito, né? As crianças, todo mundo estava juntinho. E o que aconteceu? Uma amiga me socorreu rapidamente, tal, chamou o Evandro, que estava lá na frente, junto com o pessoal, guiando o pessoal lá da trilha, tal. E naquele momento foi muito pureza vulnerável, porque eu tinha duas escolhas, né? Alguns queriam que eu fosse para o hospital, tal, eu nem sabia como é que é o hospital daquele dia, no dia do meu aniversário, e outros ficaram assustados, cada um teve uma reação. E aí eu falei, e na hora eu me escutei e falei, não, eu não quero ir para o hospital no dia do meu aniversário. Foi uma escolha, né? E sem julgamento. Uns acharam um absurdo, e outros acharam legal, as crianças acharam legal, né? A tia doida não foi para o hospital no dia do aniversário. Foi fundinho, né? Eu tenho uma marca aqui do quando você vier aqui em casa em abril, eu vou te mostrar. Porém, poderia ter ficado melhor, né, no padrão a cicatriz, poderia. Só que esse evento me fez perceber, primeiro assim, é o meu aniversário, eu posso receber cuidados das pessoas que eu amo de um outro lugar. Eu vou ficar sentada, me lembro, eu fiquei sentada como rainha, literalmente, agora pensando, né? Servida, porque aí todo mundo, cada hora vinha querendo me agradar de um jeito, né? No bom sentido, que era aniversário, e alguns, assim, chocados nos olhinhos, assim, como a Cris não foi para o hospital. E foi ótimo, não foi nada demais. Poderia ter ido, se eu fosse ia dar ponto? Ia. Aham. Mas eu conversei com o meu corpo, né? Já tem também alguns anos aí de estrada, mas assim, não, corpo. E essa é uma pergunta da pureza vulnerável da nossa criança saudável, né, Ju? A gente tem uma intimidade com o nosso corpo. Corpo, é negligente eu ir no hospital ou eu posso ficar aqui e se precisar depois eu faço alguma intervenção? Meu corpo disse sim, na hora para ficar, que não era negligente. E essa é uma história marcante, não só para mim, mas para todo mundo que estava lá. Então, o que que eu convido a gente
olhar, né? Quantas cicatrizes a gente hoje olha e rejeita no nosso corpo? Ou acha feia, ou julga. Ou quantas cicatrizes a gente até fez plástica já, porque estava me incomodando muito. E aqui a gente não está falando certo e errado, porque tem alguns casos mesmo, né, de acidentes, né? E eu atendo muitas pessoas, algumas pessoas que eu atendo acidentes muito graves, inclusive domésticos, que talvez eu também fizesse. O Uhum, ponto é como eu lido com a minha cicatriz na minha perspectiva que nós estamos trazendo aqui dessa pureza vulnerável. Eu aprendo como criança, porque é só a gente pensar na nossa infância. Pessoas que têm muitas marcas, né, no corpo, e principalmente da primeira etapa da infância, de alguma forma significa que a pessoa foi criança, né? Brincou, correu, caiu, se machucou. Eu lembro do Cauê, meu filho mais novo, né? Gente do céu, cada dia ele chegava milhares. Uma vez ele caiu do skate, que ele foi numa ladeira testar, né? Fizemos até algumas intervenções de laser para ver se ia amenizar a cicatriz, mas assim tem vida ali, né, Ju? Então, a uhum, vulnerabilidade, como o Axis fala, né, Ju, é esse espaço macio que se a gente permite, até os nossos machucados não ficam tão é, doloridos mesmo e também não ficam tão pesados para nós. E sim mudam para aprendizados, como o Ju falou. uhum. É, eu acho que dois pontos assim que me vem assim, você falando que é isso, né? É o único, né? Assim, então, o que você falou, assim, tem pessoas que vão escolher ir para o hospital porque é aquilo que ela sente que é Sim, importante, né? Então, que é recomendação. Então, acho que tomar, ser puro, né, e vulnerável, assim, é você confiar naquilo que você sabe, naquilo que você sim, percebe e seguir aquilo, né? Isso é muito importante. E também à medida que você consegue acessar essa verdade, a verdadeira pureza para você, isso é como se fosse chaves para você despertar isso nos outros sim, também. Né? Então participo assim de algumas rodas de homens assim, e quando alguém de fato ele chega numa verdade assim, isso toca a todos a dizer a sua verdade, ou só ficar perfeito. em silêncio, mas contemplando aquela verdade assim, né? E é diferente, né? Acho que um ponto que é interessante que a gente falou assim sobre o bobo no sentido assim de tem coisas dentro de nós assim que não estão maduras, né? Assim, então também não é eu chegar aqui e falar, ah, Cristian, então tem tal ponto aqui da minha vida que eu preciso contar. E aí eu vou ser Perfeito. vulnerável e isso vai tocar a todos. Não, porque dentro de mim eu ainda não consegui processar. Eu ainda estou pedindo talvez uma ajuda profissional, eu estou elaborando, eu não consigo ver tudo ainda. Então, esse ponto seria um ponto da inocência, assim, que não é saudável. Porque tem a inocência saudável no sentido, nossa, eu estou descobrindo as coisas, olha que legal, estou presente. E tem um ponto que é, eu estou me investigando, eu estou começando a descobrir, mas ainda não é claro, assim. Então eu também tenho um tempo, né, que a gente falou da paciência também, uma Sim, paciência para aquele processo, para eu sentir que isso está mais leve dentro de mim, né? Então talvez também um bom indicador, assim, seja de perceber, assim, quando isso está mal digerido ou está pesado, né, dentro de você, que tipo de, uma pergunta, né? Que tipo de, o que que poderia ajudar a tomar mais consciência, a ficar mais leve, até que pode ser que seja legal daí depois eu compartilhar, né? Mas são momentos assim de cuidado para olhar essa inocência, né? Desde quando ela traz leveza e alegria, assim, ou se talvez ela vai te colocar numa situação em que você sente que toca mais ainda a cicatriz que não está bem cicatrizada, né? Então requer aí um ponto assim de ser verdadeiro consigo mesmo para perceber se essa cicatriz ela dói ainda ou se ela é simplesmente aprendizado e aí eu levo ela para frente, né?
Faz sentido isso, Krishna e pessoal que está também nos assistindo? E quem tiver também nos assistindo, gente, e tiver alguns insights, a gente adora insights. Eu vi que a Maiarita colocou lá, né, do alto fiar, o alto tecer, é, e, e tudo que vier, porque é isso que o Ju está falando, um exemplo prático que eu gosto de dar também de pureza vulnerável, Ju, que me veio quando você estava falando dos indicadores, né? É a gente perceber assim, às vezes a gente está num ambiente e de pessoas conhecidas, mas não são íntimas ainda, né? Porque a gente leu na cartinha ali que pureza vulnerável tem a ver com intimidade. E aí o famoso, tá tudo bem, tal. Não é porque você está trabalhando essa pureza vulnerável que você vai falar, não, eu tô apavorado, nossa, eu tô cansado. Então, acontecer. Não, não é isso. Até para a gente também não distorcer o que que a pureza vulnerável é uma criança saudável que existe em nós, que toca o nosso adulto saudável. Não é falar tudo para todos. Me veio isso também, né, Ju? Porque senão a pureza Uhum. vulnerável, aí eu vou saindo falando da minha vida para todo mundo, que é o que o Ju também falou nos conteúdos. Não, não é isso que nós estamos falando. A pureza vulnerável é alguém ou pessoas, ou um grupo que você tem tamanha intimidade que se alguém naquele contexto for te perguntar se está tudo bem, você se sente à vontade, plenamente, né, com essa verdade que o Ju está trazendo, e falar assim, olha, não está tudo bem, eu não tô legal, precisava conversar com você. E aí, gente, uma dica muito prática, tá? Conversar 8 minutos, isso é estatístico, 8 minutos com alguém que você confia muito. Eu brinco até debaixo d'água, né? Porque imagine você tá mergulhando com alguém debaixo d'água e se você desconfia de alguém que tá perto de você. Você tá perdido, né? Você pode morrer em um segundo. Então, por isso que eu gosto de usar esse termo. Mas se eu tô aqui numa situação que eu estou muito incomodada ou eu não estou conseguindo mover, né, a minha baixa vibração para alta vibração, trazendo no tema grandioso da nossa live. Eu procuro o Ju e ele me escuta durante 8 minutos, gente, 8 minutos com alguém que você confia e tem intimidades é o suficiente. Não é para resolver a sua situação da vida, mas para você mudar a sua vibração. Então, quantas pessoas eu tenho na minha vida que eu posso ser pura e vulnerável ao ponto de a pessoa fez uma pergunta, tá tudo bem, Cris? Tá tudo bem, Ju? Eu posso até chorar sem responder. Essas pessoas valem ouro nas nossas vidas. E não são muita gente ao longo da vida. Então a gente precisa também olhar a pureza vulnerável do outro, porque a pureza vulnerável, sim, está na dádiva manifestada na oitava dimensão, né, dentro de toda a metodologia da alquimia integral, e é algo muito precioso, que eu permito que o outro veja em mim e que o outro vê também em mim, porém, gente, nesse ambiente de muita intimidade. É isso que nós estamos trazendo aqui, porque senão, né, Ju, já vi outras pessoas que dizem, ah, então agora eu estou contando tudo para todo mundo. Não, até porque daí ali sim você vai ser tida como bobo, inevitavelmente, como uma pessoa também que não tem maturidade. Então você vai sendo rotulado por questões, não porque o outro quer rotular você, porque às vezes a gente, na nossa inocência boba, que é diferente de uma inocência consciente, que é o que nós estamos falando aqui, né, Ju? Uhum. A gente permite trazer aspectos para o outro. E daqui a pouco Sim. eu quero até dar um exemplo disso no mundo corporativo. E aí a Maiarita está falando aqui, né? Olha lá, conheço um lugar de silêncio dentro do seu processo, perfeito. Olha lá, o código dela já é 8 minutos com uma amiga. Falar tudo para todas as vezes coloca situações, um problema. E isso. Então, assim, falar tudo para todo mundo o tempo inteiro, isso não é pureza vulnerável. Para a gente deixar claro, né, Ju? Não, Uhum. não é isso que nós estamos Total. falando. A pureza vulnerável é a coragem de você ser tão verdadeiro com alguém que você confia plenamente e num grupo, e você tá ali porque também é uma conquista, né? Não é Cris, mas tem pessoas que são capazes? Sim, mas é mais raro. A gente precisa ter também esse discernimento que não é para qualquer pessoa.
que eu vou trazer questões profundas, e por isso que às vezes a gente recomenda procurar sim profissionais preparados que vão conseguir te ouvir com essa pureza vulnerável. Faz sentido aí, Ju? Sim, eu lembrei de um outro ponto que a gente falou na nossa reunião, que é legal compartilhar, né, com o pessoal, assim, também, assim, que quando você está num campo, né, de não julgamento, assim, isso não quer dizer que o seu ouvinte, né, vamos dizer assim, Sim, eu chamei a Cris boa. para falar os 8 minutos, assim, não quer dizer que ela concorde comigo, né? Vamos dizer assim, a gente já falou aqui de traição, né? Sim, Daí eu caí num caso de traição aqui. Não quer dizer que a Cristi concorda comigo do que eu tô falando, mas o ponto é que ela contém na escuta dela o meu processo, né? sim, Assim, ou seja, não tá julgando. E isso é muito libertador, né? Eu lembrei, muito. eu lembrei assim de que por que que é gostoso assim tá na natureza? Porque a natureza é esse campo que não tem julgamento. Sim, Então é mais fácil você alinhar, né? Falando de vibração que você trouxe, é mais fácil você alinhar a sua vibração à vibração da natureza. Primeiro porque é algo natural, nós também somos seres selvagens da natureza, né? E outro lugar, assim, é porque não tá tendo esse julgamento. Então, para você conseguir descer suas barreiras, descer os seus próprios julgamentos e vibrar igual, fica muito mais fácil, né? Então, não julgamento não é igual a concordar, mas de alguma forma permitir que a outra pessoa seja ela imperfeita como ela é, perfeita e imperfeita. E isso traz essa sensação assim de ser visto, de pertencer, nem que seja tipo aquele pequeno grupo de duas pessoas, né? E isso é muito rico para a nossa alma, né? De alguma sim. forma, em algum lugar, tá todo mundo querendo pertencer, né? Em primeiro lugar, se a gente está falando aqui da Mãe Terra, você está num pertencimento comum com as pessoas que estão aqui, né? Então você não é ao mesmo tempo que você é especial, você não é mais especial do que nenhuma outra pessoa que está aqui, né? Então, não existe mesmo, quando a gente fala assim de iluminação, uma pessoa que é melhor do que a outra. Se tem uma pessoa que está numa vibração mais alta do que a outra. Mas de alguma forma, é como eu sou um convite, então, se eu estou em paz, como eu convido a Cristi, como eu convido a Maiara e todo mundo a acessar um estado de paz que faça significado, sentido para cada um, né? Não é necessariamente a mesma vivência que eu estou tendo, mas ao eu sentir uma paz, eu quero de alguma forma que os outros também sintam paz, né? Ressoando dentro delas, assim, né? Então, tem esse ponto, assim, de que quando a gente vai se libertando do auto-julgamento, e aí por consequência do julgamento também externo, eu começo naturalmente a acessar mais esse estado de pureza vulnerável, né? E aí fica mais fácil discernir quando é que eu compartilho algo também, e quando talvez eu precise pagar um profissional ou estar junto com um amigo que eu confio muito mesmo e preparar esse campo para uma hora ser aprendizado para mais pessoas, né? Nossa, Ju, quantas coisas aí você trouxe para a gente destacar isso, né? Quando o Ju falou da Mãe Terra, às vezes a gente usa esse termo e de alguma forma até eu quero trazer uma grandeza para isso, porque se a gente fala Mãe Terra, gente, é o planeta Terra trazendo Uhum. essa clareza com outra linguagem, né? Porque às vezes também, dependendo da crença ou do viés que cada um tem da experiência, também já julga alguma coisa. O termo aqui não é o mais importante. A pureza vulnerável, ela traz assim pra gente. Ninguém é especial. Ponto. Nós estamos na oitava dimensão, que é uma dimensão turquesa, que toca a contribuição global da Mãe Terra. E se ninguém é especial, eu fiquei pensando o oposto disso, né? E não julgar, como o Júlio já trouxe, não significa que eu tenho que concordar, né? Porque
somos seres diferentes e ao mesmo tempo não somos especiais. E quando eu busco que alguém concorde comigo, tem uma sutileza aí. De alguma forma eu estou buscando ainda o reconhecimento fora, não dentro. E a pureza vulnerável, ela está exatamente na presença tão sobrenatural, porque se a gente está aqui numa presença aqui e agora, nós, quantas coisas, o nosso pensamento também é energia, não é só nosso sentir, é a nossa expressão. Quantas conexões nós estamos fazendo aqui para o planeta Terra, talvez sair desse grande mal, gente, que é se achar mais especial com o outro. E por que eu estou falando que é grande mal? Porque a gente vai para uma linha de comparanoia, que é o ápice da gente se comparar com as pessoas em todas as condições de vida. E isso nos apequena, isso tira o brilho da nossa criança saudável, que é essa pureza vulnerável, né, Ju, que nós estamos trazendo, para nos lançar para a vida, para nos mostrar para a vida que dá para amadurecer, dá para crescer junto, sem precisar que o outro concorde comigo. Gente, é claro que isso aqui é como a Carla falou, é um autoconhecimento muito avançado. Só que se você está aqui, faz sentido para você escutar e para a gente se trocar. E não significa que a Cris ou o Ju sabe mais que vocês, nada disso. É só Uhum. uma constatação da gente perceber assim, é tudo tão é, disponível para nós, porque quando a gente está nesse estado de pureza vulnerável, a gente aprende olhando um passarinho, sim, que está passando ali, que quer dizer alguma coisa para nós. Ao mesmo tempo que a gente está aqui numa situação vulnerável de um ao vivo, que pode acontecer tantas coisas, inclusive pessoas que vão, que vêm, que chegam depois, e que se a gente fica preso nesse pontos, né, Ju, a gente não consegue contribuir. E eu quero voltar nesse ponto para a gente trazer, né? A pureza vulnerável está numa dimensão de uma contribuição. Ainda que eu procure um profissional, ainda que eu seja procurada como profissional, ainda que o Ju seja procurado como profissional, nós somos contribuições para os outros sempre. Não chega ninguém para nós porque a gente é competente na especialidade. É muito além disso na pureza vulnerável. É o que a Cristi, o Ju e vice-versa podem contribuir nessa mudança de vibração, né? De sair de uma cicatriz que às vezes relembra um sofrimento e olhar para aquela cicatriz como aprendizado. Gente, isso muda tudo. E tenho certeza, comente aqui com a gente quem já passou por isso, de relembrar uma situação que foi muito sofrida, que foi extremamente desafiadora no momento, e hoje olhar e perceber assim: caraca, como eu seria hoje sem ter vivido aquela situação. Não dá nem para imaginar, gente. Isso acontece com todos nós. É, tem até um comentário aqui que o Chris fez, né? Somos singulares na essência e ao mesmo tempo muito mais parecidos do que imaginamos, né? E acho que tem muito a ver, assim, né? No Sim, fundo, que eu falei assim, a gente busca, né, um pertencimento. Aí falei no caso do planeta Terra, a gente pertence mesmo a esse planeta. Nós somos muito parecidos. E ao mesmo tempo, o que remete a essa contribuição que a Cristi falou, que a gente está trazendo aqui, da pureza, ela remete a esse ser, não, ao mesmo tempo que somos muito parecidos, a minha expressão de amor pode ser totalmente diferente de cada um que está aqui, e, né? perfeito. Isso pode ser muito singular, e ao mesmo tempo a gente está falando de amor, então tá todo mundo buscando, no fundo, expressar, né, elevar uma frequência de amor, né? Mas isso, a forma, pode ser totalmente diferente e disruptiva. Se eu estou Sim, num estado de julgamento, talvez eu não vou conseguir receber o amor de muitas pessoas ou de formas, né, da própria natureza em si. Então, isso é muito, acho que sábio,
né? E a gente está na nossa vida para aprender e para praticar, né? Então, quando você falou também, né, Cristian, assim, que a gente está trazendo um autoconhecimento aqui que ele não é óbvio, ao mesmo tempo, tanto para mim e para a Cristian, cada semana a gente está aprendendo, assim, Sim, e tá vivendo um processo de transformações profundos e leves ao mesmo tempo. Então, quem de alguma forma está bebendo junto com isso, dessa transformação e dessa fonte, sim, pode perceber nessa profundidade, porque a gente está buscando, né, e em partes, à medida que a gente pode, sendo essa inocência vulnerável, sim, né, ou essa pureza vulnerável, assim, colocando consciência para isso, né? Acho que o Cris até falou aqui, ouvi isso da Cristi, legal, mandando um abraço aqui. Muito, muito legal, assim, muito porque bom, Cris. quando chega uma frase dessa, né, e ressoou pro Sim, Cris, assim, porque ele estava presente, por mais que em um primeiro momento a frase maravilhoso, chegue de uma maneira verdade. intelectual, aquilo ali eu brinco até que é uma coisa que eu escutei em Axis, assim, que vou trazendo uma linguagem até aqui da brincadeira, assim, que é como se fosse uma bomba que estourou no seu rabo. Eles brincam, assim. Sim, sim, Porque quando vem uma consciência e você acessa a verdade daquilo, pode ser que a consciência ela tem vários níveis, como a gente fala da espiral aqui. Então pode ser sim. que você acessou um nível de consciência, mas se aquilo continua em espiral no seu campo, você vai aprender muito mais com aquilo ainda, né? E hoje aqui pode ser respostas para coisas que você já acessou de alguma forma, mas aqui hoje está vindo uma outra consciência, porque a gente abriu esse espaço em conjunto aqui, e aí as informações vão chegando para cada um, assim, os aprendizados, né, Cristi? Total. E aí, Ju, você está falando isso, o Cris falou, e é algo que ele foi meu aluno, e agora eu quero até falar um pouquinho disso, como é que a gente aplica isso nas organizações, que é muito belo, né? Porque se a gente olha, né, Ju, e você falou algo que, de novo, está banalizado, falar da presença. As pessoas acham que falar da presença é estar prestando atenção. É muito mais do que isso. Porque se eu só estou prestando atenção, de alguma forma eu estou enfatizando mais o meu cérebro, né? Que é o meu lado mais cognitivo do pensar. Agora, para fazer sentido aquilo, e depois de anos do Cris lembrar, num outro contexto, precisa ter passado pelo sentir. Fazer sentido é sentir. Aí eu me mobilizo, eu mobilizo todas as células do meu corpo para agir diferente. E aí, gente, é um ciclo, né? O nosso método aqui, como um todo no ecossistema da inteligência, é exatamente esse: pensar, sentir e agir, que toca todos os níveis de consciência. Então, quando nós estamos num trabalho dentro de uma organização, por exemplo, tocando cultura, cultura a gente toca o sistema imunológico da organização. Assim como nós temos um sistema imunológico, e nós estamos falando desse pensar, sentir e agir, e que mobiliza o nosso corpo de uma maneira saudável, ou quando a gente se fixa só no prestar atenção cognitivo, já sai fazendo, ignora o sentir, a gente também anestesia esse processo de cicatrização interno, isso também vale para as organizações. Porque quando todos esses trabalhos que nós estamos fazendo aqui, né, nas organizações, quando a gente fala, por exemplo, de uma liderança saudável, de uma jornada de liderança sistêmica, nós vamos tocar o quê? Essa pureza vulnerável das pessoas. Porque se a gente não toca, gente, esse poder que nós temos, não tem mudança, né? Então, um dos módulos que talvez na época eu falei isso num dos módulos que foi gestão de mudanças lá com o Cris, quando ele foi meu aluno, né? É trazer, gente, o que que é mudança em si? Que a gente ainda vê mudança como perda. Mudança, a dança, né? Por isso que a gente fala das mudanças vibracionais também aqui na nossa live, né, Ju? Uhum. É o quê? Incluir algo novo. Então, se eu incluo algo novo no meu pensar, porque fez sentido no meu sentir, eu vou agir diferente. Daqui a pouco eu solto o que não serve mais. Eu abro um espaço
espaço. E a gente só consegue fazer isso como? Um, um estado de pureza vulnerável. Isso serve, gente, para tudo. Ah, Cris, mesmo que a pessoa não tenha consciência, mesmo que as pessoas não tenham consciência. Por quê? Porque todos nós temos esse estado dentro de nós. Às vezes nunca foi acessado por histórias de vida, por criações, por grupos que a gente habita, hoje frequenta. Por isso que às vezes a gente começa a fazer um movimento nesse pensar, sentir e agir com esse estado da pureza vulnerável, mesmo inconsciente, está vindo isso para mim bem forte aqui, que na verdade as mudanças acontecem nesse estado, as mudanças verdadeiras, né? E quando a gente não repete mais coisas. Repetição não é mudança, é só uma lealdade disfarçada de um agir diferente. Agora, quando nós estamos falando aqui, é o quê? Quando eu estou no estado seguro plenamente e me abro na pureza vulnerável, as organizações, por meio da liderança, toca a cultura diferente. E aí, Ju, a gente falou, né, um pouquinho na nossa preparação, que eu lembrei de um livro que eu amo, que eu trabalho nas empresas, chama Empresas que Curam, tá? Esse livro, para quem é líder e está fazendo sentido essa conversa que nós estamos trazendo aqui da pureza vulnerável, no estado muito avançado aqui de consciência, é o último livro do Capitalismo Consciente, que traz o quê? Enquanto a gente não integrar o pensar, sentir e agir, ignorar o nosso sentir, a gente vai repetir os mesmos problemas. Então, aqui está a grande chave. E eu vou ler um trechinho num dos capítulos que fala o seguinte: eles trazem muitos casos na prática, né, de evolução de níveis de consciência, de culturas mais saudáveis, tal. E ele fala um trecho que é exatamente da inocência, ó. Para uma empresa, aqui, um CEO está falando. Primeiro, CEO, sabe como é que é a sigla do CEO? Que eu amo? CEO, né? CEO, chefe da empatia oficial. E empatia, gente, não é simpatia. Sair dando risada para qualquer um. Nós temos facilidade de dar risada. Tem gente que não tem. Empatia não é dar risada. Pode ser uma das características, mas não é isso. Empatia é realmente perceber o que está acontecendo com o outro. E que às vezes é totalmente diferente do meu momento. Lembra? Empatia tem tudo a ver com o que o Ju falou antes. É não julgar. E não julgar não significa que eu concordo com o outro. Empatia não é concordar com o outro. Empatia é diminuir ou eliminar o nível de julgamento e acessar no outro essa pureza vulnerável que nós estamos trazendo. E um dos CEOs de uma das empresas aqui, de um dos cases, ele fala assim: vou ler um trechinho para vocês. Para a NQC, que é uma das empresas, a inocência é a chave mestra para a cura. Ele explica: o propósito da minha vida é criar uma empresa que gira em torno de inocências. Olha que audácia ele. Servir inocentes, empregar inocentes, dirigida por inocentes. Pessoas inocentes têm o poder de ver e compreender coisas que os outros não conseguem. Isso transformará as empresas consideravelmente, porque elas podem entender a fundo a condição humana. Então, qual que é o meu grande alerta aqui para quem é líder dentro de empresa, que assiste aqui essas lives nossas também, ou donos de empresas, CEOs? Enquanto a gente ficar pautado só no que está visível, que é importante, os fatos, os indicadores, maravilhoso, mas é um ponto relevante. Agora, o que está acontecendo no invisível que toca a cultura? As pessoas estão sendo verdadeiramente íntegras no sentido de falar a verdade do que está acontecendo, ou elas estão falando ainda para agradar alguém ou algo, uma situação que está acontecendo? E isso é o que ele traz aqui no livro. Ele cria um ambiente onde os inocentes, conscientes, que é o que nós estamos trazendo aqui, né, Ju, possam Uhum. trazer essa pureza vulnerável sem se sentir ameaçados, que esse é o ponto. Que o grande perigo ainda da maior parte das organizações, por conta do nível de consciência das culturas que criam tóxicas ainda. As pessoas fazem pelo medo.
não porque elas podem e são capazes de fazer. Isso é triste até, né, pensando ainda que a maior parte do impacto da evolução da humanidade, do planeta, vem sim pelo movimento que as empresas fazem, porque elas têm um poder maior, inclusive, de investir em desenvolvimento de lideranças, de educação, para evoluir, porque não impacta só o negócio, não impacta as famílias, as comunidades, as sociedades, É, e é muito bom. e o que me vem também, né, Cristian, assim, é que quando você começa a estimular, né, até dependendo de como é, você estimula esse medo, assim, vai gerar o quê? Sobrevivência, né, que Sim, dentro dessa espiral que a gente está falando aqui, né, espiral dinâmica, assim, é o nível bege, assim, vai estimular competição, que seria o nível vermelho aqui, né, para sim, nós, assim, e sim, vai estimular resultado, né, que seria um nível laranja, que são pontos importantes também de você olhar. Só que daí tem vários outros, tem outras verdades que elas não estão sendo consideradas, que é o que você falou sim, assim, do invisível. E muitas vezes o invisível, o DNA, nosso DNA, o DNA humano aqui, ele não é visível. sim, A gente fala do DNA, mas assim, aqui também está a chave, né, no ambiente, pela epigenética, assim, como a gente muda o nosso sistema de pensamento, de crenças, e daí, por consequência, também de sentir e de ação. E aí, se você olhar para o organismo da empresa, é a mesma coisa. Você vai ter que olhar para o sutil, fazer uma alteração no sutil, para poder chegar no todo, em cada uma das células, que é cada uma das pessoas. Principalmente quem é um CEO, como você falou. sim, Principalmente quem é um diretor. Por quê? Porque quando você tem a consciência, você está vendo para onde você está levando essa empresa e você muda, é muito mais fácil mudar as outras células, né? Se o coração no nosso sistema muda, se a nossa glândula pineal muda, é muito mais fácil as outras células também mudarem, né? Então, é só, né, do micro para o macro, do macro para o micro, sim, assim, da gente pensar que tem uma ligação, né? E aí já está uma hora que talvez a gente precisa olhar para esses indicadores que são mais sutis, né, de percepção que muitas vezes é uma passagem pelo corpo, que é um pouco ignorado, assim, hoje, né, numa organização, de falar assim, sim, eu tenho uma percepção aqui, tá meio estranho que tem algo aqui no meu corpo. Se falarem isso, assim, vão tirar sarro, né, Cristi, hoje vai dar risada. Vai, tipo, um olhar de julgamento vai parecer que tem a ver com o bobo, quando sim, na verdade, assim, o arquétipo do bobo em si, ele é muito sábio, né? O bobo muito, é aquele que via as coisas, né, com sabedoria, ele passava a informação para o rei e para a rainha. Então, se você reconhece isso dentro de você, precisa haver formas, né, de alguma forma, de isso impactar na empresa. Não, Aí tem que se estudar, né, como fazer isso, né? Tem ferramentas, né, Cris? E a gente sim, está propondo aqui algumas delas, assim. Mas em primeiro lugar é não negar que isso acontece, né? Em primeiro momento é você com você se validar. E aí, de alguma forma, buscar um ambiente seguro para poder passar, né, essa informação à frente, assim. Até que isso chegue mesmo no resultado, no que a gente está falando do laranja aqui, de chegar num indicador mesmo, num número, primeiro você precisa respeitar isso que é sutil também, né? sim. Olha, agora, Ju, você até me lembrou que eu vou contar de um case recente que eu estou acompanhando, que é uma empresa que a gente tem uma jornada, uma trilha de aprendizagem com a liderança, e é uma empresa que tem 90% homens e 10% mulher pelo teor da natureza do segmento mesmo. E aí é muito interessante, porque eu falo que eu adoro os céticos, né? E os céticos, o que eu estou chamando de céticos? Os céticos, eles querem ver para crer. E
e é maravilhoso, porque se eles querem ver para crer, também quando eles conseguem ver diferente, eles viram promotores. E é Uhum. muito, né, nesse pureza vulnerável que está acontecendo. E aí, já faz um ano que nós estamos no processo, a gente finalizou uma primeira etapa semana passada, e eu fiz um processo, sempre faço para fechar um processo de mentoria coletiva, para realmente a gente acessar essa pureza vulnerável que nós estamos trazendo hoje aqui, né, na Casa 71, com os fatos percebidos. Então, nós não estamos falando aqui, para quem conhece um pouquinho de nível de consciência, né? Todos os níveis são importantes. Só que se a gente se fica só no nível laranja, que é resultado, dentro de uma organização, por exemplo, eu estou perdendo a potência do DNA cultural, que a gente só consegue olhar o DNA cultural na pureza vulnerável. Senão não fica tangível. Que é onde está lá no nível turquesa, que é esse que nós estamos falando hoje, de contribuição individual, global e planetária. E aí, Ju, foi muito interessante. Eu trouxe uma ferramenta, né? Eles são todos engenheiros, uma ferramenta que eles gostam de ferramenta. Eu também adoro ferramenta, nós adoramos ferramenta. Só que a ferramenta, gente, é o meio, não é o fim. Se a gente coloca a ferramenta como fim, a gente já está eliminando esse nosso poder de pureza vulnerável para as coisas acontecerem agora, que não estavam previstas. Então, a pureza vulnerável também a gente dá espaço para o mistério da vida acontecer agora com a gente. E aí, eu expliquei, fiz um resgate, né, de tudo que a gente tinha feito até faz um ano, tal. Eu fui interagindo com as pessoas foram ficando mais amolecidas, no bom sentido, mais macias. E aí apliquei a ferramenta. E aí foi muito interessante ver, né? Foram grupos menores para a gente ter a possibilidade de ser o vídeo. E aí, uma das pessoas, todos foram extremamente na pureza vulnerável, mas uma das pessoas foi muito impactante para o grupo, porque agora eu já conheço eles, e eles no dia a dia, né? Ele falou assim: Nossa, depois de ter feito essa reflexão no pensar, sentir e agir, eu percebi que, na verdade, eu preciso falar mais do que eu estou sentindo. Porque quando eu falo igual eu estou aqui com vocês, gente, meu corpo fica mais leve. Gente, imagina um engenheiro falando isso. E todo mundo olhando assim, né? Só que ele é aquilo que você falou também no começo, Ju. Uma pessoa falando, pronto, todos relaxaram. O nível de profundidade foi tão alto em 2 horas, hein? Em Uhum. 2 horas. Daí as pessoas às vezes perguntam: Ah, Cris, mas dá para fazer uma questão breve de cultura? Gente, breve, o que que é breve para você? É a mesma coisa que a gente acabar de ter um bebê e querer que ele tenha uma cabeça de 5 anos, né? Uma mentalidade assim. Então, assim, gente, é dar tempo ao tempo para as coisas. Eu não poderia ter feito essa intervenção no início. Aliás, poderia, mas era só protocolar. Agora, quando a gente cria um movimento, que é igual com a gente, cria um tempo, por isso nós estamos fazendo as lives semanais, né, Ju? Toda semana. Quem está aproveitando, quem está amando, pessoas que estão aproveitando totalmente, junto com a gente, que a gente vai junto, e percebe o movimento, e daqui a pouco fala assim: caraca, a chave está entre o pensar e o agir, o sentir. Isso é a mais pura pureza vulnerável, e ainda eu não sou julgado, as pessoas não precisam concordar comigo, e ainda eu contribuo. Isso é muito genial, né, Ju? É o ápice do que a gente fala da simplicidade genial. Tem tanta profundidade por fora, mas quando eu falo alguma coisa, ou como você brincou aí, que eu adorei, é uma bomba, né, que chegou aqui, acordou, falei, gente, é isso. É essa chave que faz toda a diferença para a humanidade. Então, me Uhum. empolguei aqui, mas para falar assim, que eu quero que você traga algum exercício para nós, Ju, desse sentir, né, que toca os nossos DNAs e também o DNA da cultura, para a gente perceber assim, tá na hora da gente desacelerar internamente para aproveitar com presença plena tudo que está
disponível para nós, porque as dádivas manifestadas é para quem está realmente presente, porque uns nem veem isso que nós estamos falando, acha a maior bobagem, acha que nós estamos viajando. O que que esses dois malucos, segunda-feira, estão lá, empolgados, delirando, trocando? Esse é um dos grandes segredos, né, Ju? É incrível mesmo. Uhum. A Bea tá falando assim, é contemplar, é isso. E aí eu lembrei do meu pai era totalmente contra-intuitivo, ele falava exatamente isso, né? Gente, gostoso mesmo é não fazer nada e depois relaxar. Meu pai falava isso e a gente queria matar ele, né? E ele é a maior sabedoria que é isso. Enquanto a gente não se permite desacelerar, contemplar, para o que está ali no mistério da vida, porque independente de crença, gente, todo mundo vai concordar que existe um mistério maior que a gente não controla. Senão não teria nem graça, né, viver. Imagina a gente acordar com tudo bonitinho, organizadinho, definido, tudo definido, o que que ia acontecer até a gente morrer? Que vida sem graça, né? Para que então ter essa pureza vulnerável que nós estamos falando, né, Ju? Nem precisaria estar É. aqui. Com essa frase também do seu pai, né, que a gente está falando assim, veio a lembrança do estado de flow, né, e você trouxe agora Total. também do mistério. Eu lembrei da última imersão que a gente fez presencial aí em Campinas, Sim, e que o Guilherme até estava sim. também, assim, lembrei assim que esse mistério, né, que às vezes a gente se pergunta assim também, tem um espaço assim que é a nossa própria consciência em si. Então, quando a gente falou aqui no começo sobre a presença, no fundo é você estar conectado, né, aberto aqui, eu vejo como se fosse uma nuvem, né, o nosso Sim, Wi-Fi ligado, para eu poder perceber aquilo que é importante, né? E aí, quando até falei, né, que você falou assim, ficou uma frase para o Cris ali, assim, me veio a lembrança também da dúvida. Quando chega uma frase que você fala assim, nossa, tem uma sabedoria aí, eu não captei toda ela ainda, mas isso até me gerou uma dúvida, um desconforto. Então é um bom ponto para você ver que tem algo assim para aprofundar e aprender. Isso não é ruim. É sim. bom, assim, quando o seu Wi-Fi tá ligado, você fala assim, nossa, teve alguma coisa que eles falaram aqui, eu não compreendi totalmente, assim, mas eu Ótimo. quero saber mais. E aí eu posso fazer uma pergunta, né, para o meu corpo, para o universo, assim, sem tentar responder, mas qual é a consciência sobre isso que eles falaram, né? Ou isso que está me gerando dúvida, o que que eu não estou conseguindo ver aqui, que se eu visse, talvez, né, abrisse um caminho novo para minha vida, assim. Isso já é parte, assim, da pureza. Você reconhecer que você tem dúvida, você está sendo puro, né? Em primeiro lugar, e falar assim, não sei Total. tudo, não sei isso. E isso já é um caminho novo, assim, de aprendizado, né? Já é talvez um próprio ação, né? Um agir para a gente fazer daqui para frente, assim, né? Toda vez que gerar uma dúvida, ao invés disso ser um incômodo ruim, né? Ser um incômodo que você fala assim, nossa, tem algo aí para eu aprender, que legal, né? Deixa eu usar essa criança inocente para aprofundar e poder ir além também. Ô, Ju, isso que você está falando, então, e eu consegui ler que a Márcia falou, quando permite ser aprendiz, me veio, lembrei algo também que eu amo, que o Gary Douglas traz, né, de Axis, e que tem a ver, que a gente trouxe, inclusive, essa clareza lá na imersão de novembro, com essa experiência que você lembrou aí também do Guilhermo. Gente, o Gary Douglas de Axis traz algo que é muito relevante e mudou, inclusive, a minha forma de ver o mundo. A permissão vem antes da consciência. E às vezes demorou para, igual o Ju tá falando, demorou. Gente, o que é isso? Na prática, né? Quando a gente fala assim, gente, vibre quando tem isso, porque dúvida é de dois caminhos ou mais. Porque a gente foi doutrinado, principalmente no mundo das organizações, né? Trabalhei muito tempo nas organizações, o Ju também, a dar respostas. E se eu quero dar
resposta agora para algo que acabou de me impactar, eu já perdi essa pureza vulnerável. Não há permissão para pensar diferente. E acaba que a gente fica presa, e me veio uma clareza também na imersão, né? Em presa. Ó, a presa aqui. A gente se permite ficar preso numa forma de ver e pensar e congela o nosso sentir. Então, se a gente realmente estivesse mais nessa frequência da pureza vulnerável, que toca iluminação, que é uma frequência altíssima, inclusive química no nosso corpo, mais vezes no dia, gente, como seria as nossas relações? Aliás, nem acharíamos problema no que a gente vê como problema, porque também ensinaram a gente que era um problema. A árvore não fala para outra árvore assim, nossa, olha, você está totalmente sem frutos agora. O que, que vai acontecer com vocês? Vai morrer? São ciclos. E aí me veio isso, né, Ju? Caraca, o grande ponto da pureza vulnerável, que é a casa 71 que está aqui, né, fazendo com que a gente mergulhe em tudo desse jeito, para as organizações, para a nossa vida, é a permissão. Porque quando eu estou em permissão, existe também uma abertura e uma humildade, que não é uma humildade de me sentir inferiorizado, inferiorizada. É uma humildade legítima de aprender com o outro, porque até porque nós não vamos saber tudo nunca. Até o mesmo assunto que a gente acha que sabe, né? Estudando aqui eu e o Ju, a gente está no estágio de pureza vulnerável para preparar a live aqui com vocês o tempo inteiro. Isso está sendo tão divino. Ontem, de novo, eu falei para o Ju, está sendo tão divino isso para mim, né? Para nós aqui, porque um assunto que parece que seria óbvio dentro da nossa área de atuação, olhar para uma outra perspectiva, caraca, isso é muito genial. Isso é maravilhoso, né? É como a criança fica do maravilhamento, que é outro estado que tem sido estudado cada vez mais, que é o que gera essa curiosidade profunda. Que mais que tem aí? Ju, me conta. Eu tô amando que você me conta. A gente fica delirando assim, Ju, que isso? A hora que ele falou ontem da glândula pineal, eu falei, gente, nós temos que fazer isso com mais clareza, inclusive nas organizações. Porque a gente já faz isso. Quando traz clareza, pronto, acalma os mais céticos sempre nos surpreendem. E por que sempre nos surpreendem? Porque eles estão na pureza vulnerável de falar assim, caraca, eu não sei isso. Eu lembro de um engenheiro muito interessante nessa empresa que eu estou contando o negócio para você. Ele falou assim: Nossa, a Cris fala lá para gente como se ela faz um passo a passo, um método, maior simplicidade. Eu estava trabalhando força de caráter para eles mapearem, né? Aham. Fui lá fazer, né? Mas daí a gente dava tanta risada dele, e ele é serião. E aí foi mais divertido ainda, porque ele falou, eu achando que eu estava balando, né? Tava usando até os termos que ela usava. Gente, foi um fracasso. Porque eu fui protocolar. Ele falando assim, eu segui o passo a passo. Eu não criei o ambiente. Gente, criar o ambiente é um exercício. Todo mundo que trabalha com isso, né, Ju, sabe? Para a Aham. gente acessar, as pessoas estão cheias de coisas tal. E é assim a vida. Até baixar as barreiras e entrar nesse estado de permissão. Nossa, às vezes são 10 minutos o mais relevante, não é a quantidade de horas. Isso eu também fui me desapegando ao longo do mundo corporativo. Gente, não é isso. Não é a quantidade de slides que vai fazer diferença. É esse movimento de tocar a pureza vulnerável. Antes aqui de começar o exercício até, acho que é legal assim falar, né? Porque eles falam assim, nossa, vocês falaram de tanta coisa, né? O que que fica pra mim, assim. E acho que o essencial é só, é algo só que te tocou, né? Sim, E o essencial perfeito. é ter essa Pegar até fé, uma né, água. também que vai ficar para você de alguma forma aquilo que te tocou. Então, se teve uma percepção diferente, isso já abriu um novo espaço dentro de você, né? E aí provavelmente você tem, com esse novo espaço, pode ser um novo sentir e novas ações, né? Então, só para
trazer assim que fica com aquilo que mais te impactou, assim, que não necessariamente precisa ser os N assuntos, né, que passaram por aqui, assim. E eu fiquei com vontade, assim, da gente fazer uma respiração, assim, que até me lembra um pouco do estado de criança, assim, que é, você inspira no máximo que você pode, né? Então, vou fazer uma simulação aqui, você inspira, expande o abdômen, expande o tórax, expande o peitoral. Parece que já foi tudo, aí você inspira um pouco mais. E aí solta. Então lembra de criança, assim, que quando você vê algo novo, você quer comunicar, mas às vezes até tem muito ar. Daí você inspira mais uma vez e solta. Então vou convidar vocês a fecharem seus olhos, se você puder. Se você não puder, você olha para algum lugar do seu celular aqui. E aí, no seu tempo, vá fazendo essa respiração algumas vezes. Você inspira, quando parece que foi tudo, inspira mais uma vez. E depois solta o ar. Nesse momento de inspiração, você vai como se você pudesse ir lembrando assim mesmo do seu menino, da sua menina, vai convidando ele para respirar junto com você, lembrando de um momento curioso, de empolgação, e quando vem um aprendizado que você relaxa. E a próxima vez vai ser a última vez que a gente vai fazer essa respiração, capricha bastante aí, aprofunda a sua inspiração, e aí relaxa totalmente quando você solta o ar pela boca. Volta a sua atenção agora, como se você pudesse trazer esse menino, essa menina, dentro da sua cabeça, lá entre a sua testa, entre os seus olhos. Como se ele pudesse ficar pequenininho e estivesse lá na sua torre cerebral. Como se tivesse ali um computador ou algo que comanda tudo aquilo que você faz, desde os batimentos cardíacos, do crescimento do seu cabelo, da sua respiração. Você coloca agora essa criança inocente, pura e ao mesmo tempo vulnerável para estar nessa torre de comando. E ainda eu te peço agora para você incrementar ainda nessa criança como se ela estivesse aí dentro, só que dentro de um balão, um pequeno balão aí dentro, um cesto e um balãozinho. E você pudesse abrir agora a carcaça aí da sua cabeça, o topo da sua cabeça, como se abrisse esse você, né, enquanto criança, vai saindo nesse balão e indo em direção ao céu, subindo, expandindo cada vez mais e subindo nesse balão. E você vai observando os planetas, vai observando as estrelas com curiosidade. Cada coisa que você vivencia e você passa, você está presente e observa. Curioso, curiosa, como se fosse a primeira vez que você está fazendo esse voo de balão. E dentro desse espaço ainda você faz mais uma respiração daquela inspirando, inspira mais uma vez e solta o ar relaxando e seu balão vai subindo ainda mais. E como se você pudesse entrar agora com o seu balão no meio de uma grande nuvem de luz branca brilhante, perolada,
E você, enquanto essa criança que agora pode até pousar nessa nuvem, descer nela. Observa como é tocar a nuvem enquanto criança. Você se diverte com essas células de energia dessa nuvem. E você traz agora de volta para o seu balão, como se você pudesse carregar um pouco dessas células de luz branca, brilhante, perolada. Você inclui elas no seu balão e você vai soltando e colocando o seu balão de volta no caminho de pousar lá dentro da sua cabeça. Vai descendo, 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 até que naturalmente esse balão volta lá para a central da sua mente, do seu cérebro. E reconhecendo essa criança dentro de você que trouxe novas células, que trouxe uma nova visão, uma nova perspectiva, você deixa com que uma grande célula aí dentro dessa torre ela seja atualizada, com essa luz branca brilhante, perolada, talvez trazendo uma nova visão, mais amor, talvez trazendo uma nova perspectiva. E essa criança, você pode visualizar nas mãos dela uma chave agora dourada, e ela vira essa chave como se estivesse virando uma caixinha mesmo de brinquedo. E essa célula também muda, ela atualiza. E à medida que essa célula vai sendo atualizada, ela vai acendendo uma grande luz dentro de você. E essa luz vai impactando todas as outras células. Todas as outras células vão acendendo, como se fosse uma cidade que está acendendo as luzes, desde o topo da sua cabeça até os seus pés. E todo o seu corpo internamente fica aceso, fica presente com essa nova alteração. E perceba para a sua vida, talvez, o que pode significar isso para você, lembrando que você pode inventar, criar. Qual o significado que você quer dar para essa nova pureza, essa nova perspectiva que foi atualizada no seu sistema agora? O que você gostaria de estar marcado, impresso nas células do seu corpo? Vá deixando com que essa nova consciência ela faça parte da sua respiração, tanto internamente quando o ar toca os seus pulmões, e também conforme você vai soltando o ar, vai deixando com que a sua energia também toque a sua casa ou o ambiente, a empresa, onde que você está agora. À medida que você respira, essa atualização vai chegando no seu corpo e no ambiente que você está, impactando não só você, mas também todo o espaço e as pessoas que estão ao seu redor ou que ainda vão te encontrar. Percebendo agora, respirando junto com o seu coração, que a pureza vulnerável sempre teve aí e agora está um pouco mais acesa e acordada. Aos poucos, vá reconhecendo os seus pés e os dedos dos pés e faça movimentos com os dedos dos pés, os dedos das mãos. Com as suas mãos, você pode tocar um pouco, talvez, as suas pernas, acordar os seus músculos. E se você sentir vontade de alongar ou de fazer algum movimento, você vai voltando, percebendo que tem uma nova respiração, que tem um novo olhar dentro de você e que tudo aquilo que era essencial te tocou e já faz parte de você. Vai respirando de forma profunda, sem pressa, no seu tempo, vai voltando
E se você puder e tiver aí próximo de você um pouco de água, você vai também dando atenção para poder atualizar as moléculas de água aí no seu corpo. Gente, que delícia. Para quem já me conhece, gente, eu embalo total a minha pureza vulnerável, né, Ju? É muito rápida. E eu vou contar, já que nós estamos falando de pureza vulnerável, Ju, enquanto quem puder contar para nós como é que está sentindo depois dessa visualização maravilhosa, meditação que o Ju conduziu aqui com a gente, quem puder colocar nos comentários, eu vou contar duas purezas vulneráveis aqui que me deu uma vontade, tá? De contar para vocês. Primeiro, a gente tem um grupo que chama Conselho Sistêmico dentro do ecossistema da Inteligentes, tá? Olha o que eles aprontaram para mim o ano passado, gente, ó, representando a minha pureza vulnerável, tá? Olha, fizeram uma bonequinha sobre mim. Olha que Uma vê se a D bruxinha. tá aí. É uma bruxinha, uma feiticeira, uma conselheira. Olha, olha, tem até bolsinha, gente, do conselho. Olha que fofura. E quando o Ju falou, eu lembrei disso porque o Ju falou da chave de ouro, né? Olha que é o último detalhe que a Ju, que a D trouxe aqui, Ju. Olha essa chave dela, é um dente de leão, que é é a maior Nossa, que legal. representação para gente de pureza vulnerável, ó, a chave dessa bonequinha, gente. Olha que fofura essa minha bonequinha, não é uma fofurinha? Gente, é linda demais. Você já E tava a com a chave aí, Denise, então. nossa, já tava com a chave. A D que providenciou, eu recebi numa confraternização nossa, né? Então ela representa aqui a minha pureza vulnerável, em muitos sentidos, tem muitos segredinhos aqui. E ela fala as minhas principais expressões. Então, só para vocês terem essa aonde nós vamos na pureza vulnerável criativa. Então, isso sou eu. E aí, tem tudo a ver também com o que o Juta trouxe, e que me veio. Nós temos para cada negócio um símbolo mesmo, que representa essa pureza vulnerável de cada negócio que faz parte do ecossistema inteligentes, né? E dentro do conselho sistêmico. E o símbolo da inteligente, gente, olha o que que é. É um dragãozinho das águas. Olha que fofurito. E que tem tudo a ver com o dragão da purificação, porque dentro da metodologia, o dragão da purificação, acho que o Ju caiu. Vamos ver se ele vai voltar. O dragão da purificação, e depois eu vou colocar uns trechos para vocês durante a semana, né? O dragão da purificação é realmente o que potencializa a pureza vulnerável. Gente, olha que lindo, ele tem até brinquinho, porque a empresa, a inteligência é aquariana, então tinha que ser disruptiva, né? E combina com a minha pureza vulnerável. Não estava nada previsto isso, mas eu quis trazer para vocês como exemplo prático quando a gente se permite realmente acessar essa elevação de alta vibração no nosso adulto saudável, independente do papel que a gente ocupa, a gente consegue que essa criança saudável que é viva em nós nos permita ir muito além do que a gente sequer imaginou ir. Então era isso, meus amores. Muito grata pelas presenças aqui. Hoje temos um convite aqui especial para oficializar para vocês que estão aqui, depois que vão assistir. A gente preparou uma aula de aprofundamento com tudo que nós estamos vendo aqui, né, com esse foco da DNA, da espiral sistêmica, que a gente vai presentear vocês que estão nos acompanhando aqui dia 24 de abril. Então, anote aí na sua agenda, quinta-feira, dia 24 de abril, às 19 horas. E a gente vai colocar todas as informações lá no grupo da Mentoria da Consciência. Então, se você não tiver ainda no grupo, entra lá no link da bio, meu ou do Ju, e faz essa parte do grupo, porque ali também a gente vai trazendo novas reflexões sobre a casa que a gente abre na segunda.
E é um prazer, uma honra estar aqui com todos vocês. Tá bom, meus amores? O Ju caiu, então é Pureza Vulnerável que a gente começou comigo e agora com o Ju. E se fez sentido para vocês, compartilha essa live, posta depois, marca a gente dizendo o que que impactou. Depois eu vou abrir uma caixinha lá para vocês trocarem e vai ser uma honra poder também escutar todos os insights, aprendizados, tudo que vai surgir aí na nossa Pureza Vulnerável ao longo da semana. Beijo grande, bom almoço para quem vai almoçar, ótimo dia e vamos que vamos. Até a próxima segunda. Muito grata. Beijão.